Oi, amados! Muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje vamos falar sobre algo que eu amo muito, algo que eu aprendi a amar desde que eu me converti e, na verdade, eu já fazia antes, mas de uma maneira diferente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o louvor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ou seja, Deus habita no meio do louvor do povo de Deus. E hoje nós vamos ler algo que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 5, dos versículos 11 em diante, tá bom? Mas antes da gente ler a palavra, vamos fazer a nossa introdução para a gente entender bem o que nós vamos falar aqui hoje. Porque em se tratando de louvor, precisamos aprender minuciosamente o que ele é, para que ele serve e por que Deus habita no meio dos louvores. Tá bom, amados? Então, vamos começar aqui com o primeiro passo para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o louvor. Bom, amados, a palavra louvor, ela significa, ela quer dizer elogio. Então, quando eu estou fazendo um louvor, eu estou dedicando esse louvor a alguém. Ou seja, se eu estou cantando um louvor a Deus, eu estou fazendo elogios para Ele. Eu estou dizendo que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. E nisso nós então aprendemos a discernir melhor o que é um louvor e o que não é. Por quê? Porque se o louvor ele é um meio de elogio, um meio de elogiar alguém, então eu estou falando de quê? De qualidades dessa pessoa, certo? Então, todo louvor que fala das qualidades de Deus, dos atributos dele, são louvores realmente, verdadeiramente pautados e voltados para ele. Amém? O que não é, por exemplo, tem um louvor, é um louvor que até aparece Deus no meio lá do louvor, mas esse louvor está falando sobre um casamento, né? Por exemplo, tem músicas da Bruna Carla que eu gosto muito de ouvir, inclusive. Tem um, eu esqueci o nome dele, mas ele é assim: olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. Esse não é um louvor, ok? Isso é uma música. É uma música cristã, ou seja, que ela não fere nenhum tipo de caráter, ela não fere nenhum tipo de conceito. É uma música que fala de coisas que Deus ele pode fazer quando ele está num relacionamento, mas não é um louvor a Deus. Entenderam? Então, isso é muito importante a gente conhecer para a gente saber. Porque tem muitas pessoas que cantam músicas no altar da igreja, hoje isso é muito comum, porém, esses não são louvores. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas por que Deus, não manifestou? Em primeiro lugar, eu acho errado. Quando as pessoas estão lá em cima para fazer uma oração, para começar ali a abertura do culto, fazer o louvor, e aí a pessoa fala assim: convida a presença do Senhor neste lugar. Amados, a palavra vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, A palavra vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, somos nós que temos que carregar essa presença e permitir que essa presença se manifeste através da nossa vida. E é o que nós vamos ver aqui também em 2 Crônicas, capítulo 5, ok? Então, na verdade, eu não tenho que ficar pedindo: Deus se manifesta nesse lugar, Deus se manifesta aqui, que a sua glória enche esse lugar. Não é isso, amados. Eu tenho que dar essa permissão. Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida, que através da minha vida o Senhor se manifeste, que através da minha vida as pessoas te conheçam. Entende? Essa é a diferença, porque Deus não se manifesta no lugar, Ele se manifesta através das pessoas. Amém? Então, assim, então nós aprendemos que louvor é elogiar. Portanto, toda música que não está dedicada diretamente ao atributo de Deus, a quem Ele é, ok? A quem Ele é, então não é um louvor, é uma música. É uma música dedicatória a
algo ou alguém. Então, no caso dessa música, por exemplo, da Bruna Carla, ela está dedicando a alguém. Alguém quem? Ao marido dela, né? Ou, sei lá, tem músicas aí que são dedicadas a amigos, tem músicas que são dedicadas a parentes, enfim, né? Eu, por exemplo, tenho louvores aqui que eu compus em momentos... Gente, perdão pelo barulho aí, mas é porque o pedreiro tá mexendo ali. Mas eu compus louvores, por exemplo, quando eu perdi o meu avô. Então eu fiz assim, dedicado para ele. Fiz louvor quando o pai de um amigo meu, que era do meu grupo, né, de louvor, faleceu. Então eu compus esse louvor para consolar o coração dele. Você entende? Então esses louvores não são louvores para manifestação da glória de Deus através de nós, ok? Então vamos ver aqui na palavra de Deus para a gente poder estudar um pouquinho mais e comentar um pouquinho mais sobre o louvor, porque se Deus habita no meio dos louvores, eu preciso conhecer e entender melhor a respeito desse assunto, amém? E olha o que a palavra vai dizer. E sucedeu que quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe. Também os levitas que eram cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar e com eles 120 sacerdotes soando trombetas. Sucedeu que enquanto os trombeteiros e os cantores eram como para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor dizendo: pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, amados, vamos entrar aqui no nosso estudo para a gente ver dentro da palavra de Deus a importância do louvor, né, amados? Porque o louvor, ele hoje em dia, ele virou nada. As pessoas pegam qualquer tipo de música, porque tem uma frase bonita, tem uma palavra bonita, eu vou pegar e eu vou levar para o altar. E nós vamos ver aqui, amados, que existe um período de santificação que deve ser feito. Tem muitas pessoas em cima do altar fazendo louvor, ou dentro da sua casa você está fazendo louvor a Deus sem santificação ou sem purificação. E a palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então como é que eu quero que Deus se manifeste num lugar onde eu sou impuro, imundo, onde eu não me dedico a Ele, onde eu só me interesso em praticar algo como se eu estivesse fazendo para Deus, mas eu não estou. Eu vou subir ali e vou cantar. Eu vou cantar aqui dentro da minha casa, mas isso não é louvor. O louvor, ele requer preparação. O louvor, ele requer cuidado, zelo, ordem e decência. Outro dia uma moça falou comigo, a moça da minha célula, falou comigo assim: você podia trazer o louvor na próxima célula? Já que você é muito chata, né, com louvor e tal, pá. Assim, amados, eu na verdade entendo que ser chata com as coisas, por exemplo, eu sou muito chata com comida, né? Eu inaugurei ontem a hamburgueria aqui dentro de casa, o delivery, e eu sou muito chata, extremamente chata. Pra mim, a folha de alface tem que estar verdinha, bonitinha, novinha, não pode estar nem um pouquinho murcha, senão eu não coloco no hambúrguer. Eu tenho que tirar o talo do alface, porque eu acho ele meio amarguinho, então eu não ponho o talo. Então tudo, eu sou muito chata, muito exigente, as embalagens tem que estar tudo bonitinho, organizadinho. Então, isso é ser chato, né? E perfeccionista. Mas com as coisas de Deus, não é nem dizer que eu sou chata. Eu tenho reverência a Deus. Eu tenho temor a Deus. E eu aprendi na palavra de Deus que eu preciso fazer as coisas de Deus com ordem e decência. E que tudo aquilo que eu fizer para Deus,
Eu tenho que fazer com dedicação, com organização. Então eu não faço as coisas de Deus de qualquer jeito. Então quando eu vou fazer um louvor, eu me preparo para isso. Quando eu vou levar a palavra, quando eu vou fazer, quando eu tô aqui trazendo a palavra para vocês, eu me preparo para isso. Eu não faço de qualquer jeito. Hoje nós não vamos falar sobre a pregação da palavra. Vamos falar sobre o louvor. Afinal de contas, o louvor ele está sendo usado, né, para a abertura do culto. Ou seja, o louvor hoje ele tem o encargo de preparar o ambiente, não só hoje. Nós vamos ver que aqui também aconteceu isso. Primeiro houve uma preparação dos sacerdotes, houve uma preparação dos levitas, e eles se uniram com um único propósito, que é o que vai dizer aqui no verso 13. Sucedeu que enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, ou seja, todos eles estavam unânimes, com um único propósito, preparados para aquilo que eles iam fazer para Deus. Não foi de qualquer maneira. Muitas vezes nós estamos em cima do altar, ou nós estamos numa célula, ou nós estamos em algum lugar ali onde nós queremos que a presença de Deus se manifeste como se manifestou aqui, né? Que a glória de Deus encheu toda a casa. E é importante que no verso 13, ele vai dizer que encheu a casa do Senhor. Então, toda a casa que eu consagro a Deus, que eu levanto como altar ao Senhor, que eu dedico a Ele, pode-se considerar casa do Senhor, a qual Ele escolheu para a habitação do nome dele. Nem toda a igreja foi consagrada a Deus, amados. Nem todo o templo foi consagrado a Deus. E aqui a palavra vai dizer que Deus vai falar com Salomão. Eu escolhi esta casa para a habitação do meu nome, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas todo aquele que chamasse, que declarasse o nome do Senhor, dali o Senhor ouviria. É isso que a palavra dele vai dizer. Porque aquela casa ele escolheu para a habitação do nome dele. Entendeu? Então, por exemplo, quando nós construímos aqui a nossa casa, eu consagrei a minha casa ao Senhor. Eu consagrei o meu carro ao Senhor. Então, no meu carro, por exemplo, eu não escuto, não deixo ninguém ouvir. Talvez o meu marido, ele tá usando meu carro ultimamente, eu não sei o que ele tá ouvindo lá, mas eu consagrei o meu carro para o Senhor. Aí já é ele com Deus. Mas enquanto eu estou dentro do meu carro, eu não permito que se fale palavrão, nunca, nem no meu escolar eu permitia. Minhas meninas, então, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Agora, se elas fazem, aí já é problema delas, porque cada um é que vai se ver com Deus. Ensinar, a minha parte eu estou fazendo, né? Mas o meu carro é consagrado a Deus. Então, no meu carro eu escuto louvores, eu vejo coisas boas. Na minha casa eu escuto louvores, eu tenho tempo na palavra, de leitura da palavra, tenho tempo de jejum, tempo de dedicação. E quando eu chego na igreja, tudo que eu faço dentro da minha casa reflete na igreja. Eu não chego na igreja para fazer as coisas de qualquer maneira. Então, se para alguns eu sou chata com as coisas de Deus, sou chata com as coisas de Deus. Mas por quê? Porque eu aprendi a ter temor e a ter reverência com as coisas de Deus. Então, amados, o primeiro ponto importante a respeito do louvor é que se você está se preparando para fazer esse louvor em grupo, é importante que vocês estejam unânimes. Que vocês estejam uniformemente ligados para aquele propósito. Eu não sei se vocês já observaram, mas muitas vezes tem louvores que a pessoa faz com violão e voz e fica perfeito. Melhor do que um louvor com um grupo cheio de gente, com guitarra, com não sei o que, com papapá. E por quê? Porque é mais fácil você estar unânime com uma única pessoa ou com uma outra pessoa do que com um monte de gente. Quanto mais pessoas, mais possibilidades daquelas pessoas não estarem conectadas e alinhadas com Deus, entende? Ligadas com o mesmo propósito. Tem muita gente que sobe no altar para fazer louvor, por exemplo, que tá indo ali para tocar, que gosta de tocar. Tem pessoas que sobem no altar, por exemplo, para fazer louvor, que estão ali para cumprir escala, por aparência.
por estrelismo. Então é muito importante nós entendermos quem realmente está alinhado com aquilo que nós estamos buscando, sabe? Para oferecer a Deus. E aqui também no verso 13, nós vamos ver que foram oferecidos 2 tipos de louvor a Deus. Olha só o que vai dizer. Sucedeu que enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, então nós já vimos que nós temos que estar unânimes, tem que ser algo. No Pentecostes, por exemplo, a gente vai ver que o Espírito Santo se manifestou. Por quê? Porque eles estavam unânimes, todos ali com o mesmo propósito, unidos, para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor. Na palavra de Deus, amados, nós vamos ver que existem tipos de louvores diferentes. Por exemplo, vamos ver Davi falando em salmos, ou Asaf falando em salmos, ou o regente do coro falando em salmos sobre o sacrifício de louvor. Isso é um tipo de louvor. Ou vamos ver o louvor em si, que é um louvor de elogios. Um louvor onde eu estou ali dizendo para Deus que Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é lindo. Esse é um tipo de louvor. E temos o louvor de gratidão, que é o louvor que faz o quê? O louvor que está ali dizendo: Deus, muito obrigada por quem Tu és, obrigada por ser um Deus provedor, obrigada por ser um Deus maravilhoso, obrigada por ser um Deus que cuida de mim, obrigada por ser um Deus que me deu vitória, obrigada por ser um Deus que me guardou. Gratidão. Então nós vamos ver tipos de louvores diferentes, aonde eu elogio Deus não só por quem Ele é, mas também pelo que Ele faz. Ok? Então, entendido isso, nós temos que saber que o louvor precisa ser unânime. Então, aqueles que estão comigo têm que estar unidos, ligados e alinhados com um único propósito. Segundo, o louvor tem que ter um propósito. E qual é o propósito? É um sacrifício de louvor? Ou é um louvor de gratidão? Ou é simplesmente louvar, elogiar ao Senhor por quem Ele é? Ou não, esse louvor, ele na verdade tem a intenção de falar de mim? Então não é louvor a Deus, ele é um louvor para falar de mim. É por isso que nós vamos ver aqui, em se tratando de louvor, nós vamos ver que sim, amados, o louvor é um ministério da igreja, ok? Se vocês pegarem a palavra de Deus, principalmente aqui em 2 Crônicas, mas também vocês vão ver que Davi, antes de iniciar o templo, Davi, ele monta um ministério de louvor. E o que é um ministério, amados? É um serviço que eu faço na casa de Deus. A palavra ministério significa serviço. Portanto, se eu estou servindo a Deus, eu estou servindo na cozinha, é um ministério. Eu estou servindo com a dança. Tudo bem que ela não é profética, tá? Dança não é profética. Mas eu estou servindo ao Senhor com os meus movimentos de dança, desde que não exalte o meu corpo, mas exalte ao Senhor. Glória a Deus, é um ministério sim. E o louvor também é um ministério, porque se você pega na palavra de Deus, você vai ver o tempo todo a palavra dizendo: chamei para o ministério de louvor o fulano de tal, o ciclano de tal. Vocês vão ver aqui, amados. Então está na palavra de Deus. Existem os 5 ministérios, que são os ministérios patentes da igreja, como pastorado, mestre, evangelista, profeta. Esses são os ministérios patentes da igreja. Mas existem os ministérios para o bom funcionamento da igreja. E o louvor é um deles. E o louvor tem uma responsabilidade grandíssima. Mas na igreja, mas na palavra de Deus não vai falar sobre dança. E alguns pastores ainda vão falar assim, que só vai falar sobre a dança de Miriam. Tudo bem, amados, mas se eu estou criando aquele ministério para a honra e glória do Senhor, a palavra vai dizer que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para glorificar o nome de Deus. Se eu estou criando um ministério, fundando um ministério, que é o quê? Um serviço para glorificar o nome de Deus, então, portanto, ele é um ministério. Desde que ele seja aceito por Deus e desde que ele esteja produzindo frutos para a obra de Deus. Amém? Então o louvor ele tem muita importância.
E nós vamos ver aqui também a importância dos instrumentos. Então nós vamos ver que a música em si, ela é importante. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai ver muitos vídeos falando a respeito do cuidado que se tem que ter com as músicas que a gente escuta. E muitas vezes a gente não leva isso a sério. Ontem mesmo eu estava vendo um rapaz, ele mostrando um vídeo de adolescentes chorando por causa de uma música lá, não sei o que lá do Job, lá, sei lá o que é aquilo, que eu nunca ouvi na minha vida. Eu vi o título lá do vídeo dele, e as crianças e adolescentes chorando por causa daquela música, e ele explica a respeito da frequência que é usada naquela música. Portanto, amados, a música ela tem sim muita importância na nossa vida, no que nós vamos fazer e para onde nós vamos conduzir aquela música. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que eles estavam reunidos com trombetas, os cantores estavam reunidos, e além disso eles também tinham símbolos e outros instrumentos musicais. Então os instrumentos musicais, eles têm poder. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que Davi usava de uma harpa para tocar para Saul quando ele estava possuído pelo espírito mau que estava na vida dele. Então, um instrumento, porque a palavra vai dizer que Davi nem cantava, vai dizer que quando ele tocava a harpa, aquele espírito mau saía de Saul. Então, o instrumento, ele tem poder. E quando eu escolho tocar um instrumento para Deus, eu preciso dedicá-lo a Deus. A minha filha, ela começou a fazer aula de bateria e o professor perguntou para ela assim, quais tipos de música você toca? Aí ela foi e já falou com ele, gospel. Aí ele, mas só gospel? Aí ela, só gospel. Gospel também tem rock, tem pop, tem não sei o que, hoje em dia tem de tudo, mas é gospel. Não que eu concorde, tá? Por exemplo, tem louvores que, sinceramente, músicas que pra mim podem até estar falando de Deus, mas eu falo muito com minhas filhas. Imagina essa música tocando lá no céu. Um batidão, por exemplo. Tem muitos hip hops hoje em dia. Tem um ali que a minha menina começou a ouvir que eu falei com ela, agora imagina um negócio desse lá no céu. E Deus lá, pá, pá. Deus não vai fazer isso, amados. Deus não é assim. A palavra de Deus vai dizer que ele é santo. Nós vamos ver também na Bíblia tipos de louvores manifestos, né, sendo praticados, que são os louvores de celebração, que também nós temos esse louvor de celebração, que é o louvor de gratidão, que está celebrando algo que Deus fez. E vamos ver um louvor que é o derramar da nossa alma ali, que é o sacrifício de louvor. Você se imagina fazendo um louvor sacrificial? Eu não imagino. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido e o que nós temos trazido para dentro da nossa casa. E principalmente para a igreja. Principalmente para a igreja. Porque na igreja tem pessoas ali imaturas na fé. Tem pessoas ali que nunca conheceram a Deus, estão fazendo uma visita. E tudo que elas virem ali, elas vão lá. Se isso daqui pode, então eu posso fazer também. E a pessoa vai fazendo. Por quê? Porque não teve alguém para ensinar aquela pessoa o que é correto, né? Então nós vamos ver que sim, de fato os instrumentos, eles têm um poder no momento em que eles manifestam o som que está saindo deles, tá? Então, a música, ela tem muita importância na nossa vida. Na vida com Deus, enquanto louvor a Deus, seja de celebração, de gratidão, de sacrificial ou simplesmente um louvor por quem Deus é. Mas eu também aprendo que a música em si, ela tem um poder de manifestar algo. Por quê? Porque a música em si, ela é declarada a algo ou a alguém. Então, nós vamos ver que aqui, eles estavam declarando aquele louvor a Deus. Unânimes, uniformes, unidos, alinhados. E eles dedicavam aqueles louvores a Deus, dizendo, porque o Senhor é bom.
Olha só, vemos aqui um atributo de Deus, bondade. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. E é uma misericórdia infinita, ela não acaba. E então a casa, o lugar, foi enchido por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Não foi qualquer casa, foi a casa que foi consagrada ao Senhor. E escolhida por Ele, como nós dissemos, né? Então nós vamos ver que o louvor, ele realmente tem o potencial, ele tem o poder. Então aqui era uma música, né? Eram músicas com o intuito de louvar, ok? Ok. Então quando eu faço uma música com um intuito diferente desse, eu estou trazendo outro tipo de manifestação para a casa, para o ambiente, para o lugar onde eu estou. Mas você entende que tudo partiu primeiro das pessoas que estavam lá? Você entende que não foi o lugar em si, mas aquelas pessoas estavam carregando a presença de Deus para o lugar? Entende? Porque se não fosse tão importante eles estarem como um, por que estaria aqui? Está falando isso aqui para nos mostrar que nós precisamos estar primeiro alinhados com Deus. Agora, se eu estou alinhada com um demônio ou com um Deus que não é o nosso Deus, é essa presença que eu vou manifestar, porque é isso que eu estou carregando. Aquilo que eu carrego, eu manifesto. Aquilo que eu carrego, eu manifesto. Então, que vocês tomem muito cuidado com a questão do louvor, porque o louvor hoje em dia ele foi banalizado. Banalizado. Louvor, qualquer música hoje é louvor. E não é. E sem contar que eu preciso aprender a colocar cada louvor no seu lugar, né? Ainda assim, quando eu estou abrindo o culto, então eu faço louvores de quê? De louvores para elogiar o Senhor e de gratidão a Deus. Quando eu estou no momento do ofertório, que para mim, eu já falei com vocês que eu acho que o pastor não precisaria estar falando, que isso é uma coisa que o cristão tem que ter consciência disso, mas quando nós estamos no momento do ofertório, então eu vou fazer um louvor para o momento do ofertório, ok? Um louvor agradecendo a Deus por Ele ser provedor, um louvor para o ofertório. Jeová Jireh, por exemplo, da Aline Barros, para o momento do ofertório. Ou um outro louvor também que eu gosto muito, que eu acredito que ele atende muito bem o início do culto ou esse momento do ofertório, que é aquele: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu usava muito ele no momento do ofertório. Tô dando algumas dicas aqui para vocês, tá, amados? Mas aí vocês fazem conforme o que Deus colocar no coração de vocês. E no final do culto, um louvor de celebração a Deus, em agradecimento ao Senhor por aquele momento de união, aquele momento de aprendizado, aquele momento em que nós estávamos ali e a presença do Senhor se manifestou. E tem pessoas que fazem tudo ao contrário. É muita bagunça. Não é dizer que tudo tem que ser robotizado, tá? Não é dizer que tudo tem que ser, como a gente vai ver muito isso, e eu falo muito isso com meu marido, que parece que é tudo ensaiado. É tudo muito milimetricamente, sabe? Eu vejo na última igreja, por exemplo, que eu frequentei, né, antes de chegar nessa que estou hoje, tinha todo um controle de como ia ser. Aqui, ó, são 3 louvores de celebração, 3 louvores de adoração, depois a oferta e o louvor final tem que ficar dentro da palavra, tá? Era tudo muito robotizado. Você não consegue fluir, sabe? Deixar Deus fazer, você não consegue deixar o Espírito Santo mover o sobrenatural no lugar. Porque é tudo muito milimetricamente robotizado pelo ser humano e não pelo Espírito Santo. E aí é onde fica complicado, porque eu tô querendo uma manifestação de um Deus que não teve liberdade para trabalhar, né, para agir. E lá no versículo 14 vai dizer assim, que a presença do Senhor se manifestou naquele lugar de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar
em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, quando essa presença, essa glória do Senhor, esse peso de glória vem sobre o lugar, é palpável. É palpável. Não é através de uma lágrima. Não é através de, sei lá, não, amados. Nem todo blá 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 é língua estranha, não. Quando a presença e a glória de Deus se manifestam num lugar, ela vem com um peso. Por que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar? Por quê? Para ministrar. Ministrar é o quê? É exercer o serviço para Deus. Por que eles não conseguiam se manter de pé? Porque glória, um dos significados da palavra glória é peso. Então veio aquele peso de glória. Uau! E é impossível ficar de pé diante dessa glória que enche o lugar. Você já viu isso acontecer na sua igreja, amados? Porque isso aconteceu, olha só, nós vamos ver que no versículo 14 vai dizer que de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Ok. E aí quando a gente vai lá no verso 11 de novo, diz assim: e sucedeu que quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe. Então, todos que estavam lá foram santificados, não foi um ou outro. Hoje em dia, na igreja, vai dizer, vai nos mostrar que nem todo sacerdote que está lá foi santificado, se santificou. Aqui está nos dizendo que todos que estavam presentes ali em prol de fazer o louvor a Deus, se santificou. Eles estavam santificados, totalmente preparados para aquilo. E chega um momento de ministração em que eles estavam fazendo, porque o sacerdote, ele é o responsável por ministrar o louvor, enquanto o levita, ele é responsável por tocar o louvor. E os sacerdotes que ministravam, eles estavam todos tão santificados que a glória se manifestou de tal maneira que eles não conseguiam ficar de pé. Porque eu entendo que quando a presença de Deus, ela toma conta da minha vida, é Ele quem assume o controle e eu perco o controle. A verdade é que quando eu me santifico, eu estou dando lugar a Deus, diminuindo para que Ele cresça. Uau, lindo, não é? Então, amados, que nós possamos aprender um pouco mais, né? Para que nós, até no momento de oração nosso, ou um momento ali de jejum, quais são os louvores que eu devo ouvir? Quais são os louvores que eu devo entoar? Afinal de contas, nem todo mundo é ministro de louvor, né? Nós vamos ver que existem outros tipos de ministério também, amados. Ministério de repreensão, ministério de pregação da palavra. Tem outros ministérios também. Se vocês lerem Coríntios, vocês vão ver Paulo falando. Efésios. Então, o ministério é o serviço. Serviço. E quando eu consagro aquele serviço a Deus, então, aquele serviço, aquilo ali se torna um ministério para Deus, como é o caso do louvor hoje em dia. Tá bom? Então, amados, e só pra gente fechar aqui, eu queria falar que o louvor ele é algo tão importante que nós não devemos banalizar o louvor de forma alguma. De forma alguma. A palavra vai dizer que Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, ele mesmo entoou a Deus um louvor.
Se o louvor fosse algo tão banal, tão desnecessário, tão assim do ser humano, Jesus não entoaria um louvor. A verdade é que Davi santificou aquele povo para esse ministério, para esse serviço na casa de Deus. Deus se agradou e até hoje nós temos o louvor dentro das igrejas, como parte do culto a Deus, né? E nós vamos ver que Jesus, no momento de tristeza, no momento de opressão, de profunda angústia que ele estava, ele louvou a Deus. A adoração não é somente louvar, mas o louvor é um meio de adoração a Deus que não pode ser banalizado ou não pode ser mantido em comodidade. Amém? Então, que no nome de Jesus, vocês possam aprender um pouquinho mais sobre o louvor. Eu amo falar de louvor. Eu componho desde que eu era criança, mas antes de começar a compor louvores, eu compunha músicas que falavam daquilo que eu estava sentindo ou do que eu estava vivendo. Falavam de mim, dos meus sentimentos, da minha amargura, da minha dor, da minha depressão, da minha tristeza, né? E aí, quando eu aceitei Jesus, o Senhor Jesus abriu os meus olhos, tirou a venda dos meus olhos, o tapão dos meus ouvidos. E hoje eu componho louvores para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltá-lo, né? Para poder realmente direcionar todo esse poder que existe na música para colocar Deus acima das mais altas alturas, se é que é possível, mas que seja para Ele, né? Que seja direcionado para Ele. Amém, amados? Então, ó, que o Senhor abençoe a sua tarde, que o Senhor abençoe a sua vida. Bom final de semana para vocês e que no nome de Jesus nós possamos estar sempre alinhados ao trono do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.